Quando falamos em bancada de granito, você sempre pensa, né, naquela pedra dura, firme, que parece que nunca vai dar problema, né? Mas você sabe me dizer qual é a hora certa de trocar essa bancada? Você sabe analisar, ver se ela está ali firme realmente, se não apresenta nenhum problema? Pois é, mesmo essas pedras que parecem que vão durar o resto da vida, elas podem sim apresentar problemas, e você precisa saber identificá-los antes que algum acidente aconteça. E se você não sabe fazer isso, vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar todos os detalhes sobre a sua bancada de granito. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Bosi Bento, aqui onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também manutenção. E antes de começarmos esse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no canal, que toda semana a gente traz muito conteúdo para vocês. Quando a gente vê, aquelas bancadas de mármore, de granito, a gente percebe aquela grande espessura, que é em média de 2 centímetros, e por ela ser bem rígida, dá aquela impressão de que aquele material nunca vai acabar, Você está ali usando constantemente e ele parece que não se desgasta. Mas o granito e o mármore, eles são pedras naturais e elas são retiradas da natureza daquela forma. E assim como qualquer outro material, com o tempo ele vai se desgastando e fragilizando. E à medida que você vai fazendo a utilização dessa bancada, ela vai ficando mais frágil, pois começa a desgastar ali por cima, e depois ela pode apresentar até algum risco para quem está utilizando, pois nessas pequenas falhas que aparecem, ela começa a trincar, começa a fragilizar, e se você força ali por cima dessas bancadas, bem nessas regiões onde ela está fragilizada, pode vir a acontecer algum acidente, e é aí que você precisa se preocupar, fazendo sempre as inspeções na sua bancada. Você já percebeu quando a sua bancada ela começa a parecer que está suja por cima? Você acaba de limpar ela, mas aí quando você passa a mão por cima dela, parece que tem uma terrinha ali que você nunca consegue limpar? Pois é, essa terrinha que está aparecendo, na verdade, são algumas partículas de dentro daquela bancada que começam a se soltar. E isso é um sinal de desgaste, pois ela já está ali perdendo material com o uso, Que com o tempo você vai apoiando alguma coisa quente em cima, daqui a pouco alguma coisa fria, às vezes alguma coisa bate em cima daquela bancada, às vezes você pode utilizar uma faca, Não é o ideal, mas às vezes você está cortando alguma coisa ali em cima daquela bancada e isso vai desgastando ela com o tempo. E todos esses detalhezinhos vão influenciando na vida útil dessa bancada. Quanto mais ela está exposta, a todos esses trabalhos, menos tempo de vida útil ela vai ter. E uma outra coisa que você vai percebendo na sua bancada também é que ela vai perdendo aquele aspecto brilhante que ela tem. Pois as bancadas de pedras naturais, é feito nelas um polimento, que dá aquele aspecto brilhante e bonito. E à medida que você vai utilizando, ela vai perdendo aquela carinha bonita, começa a ficar fosca em algumas partes, e isso já é o primeiro sinal de que a sua pedra está sofrendo um desgaste. Porque aquela camada de polimento que foi feita, ela já está se desgastando e já está chegando na pedra in natura, ou seja, a pedra vai ganhando aquele aspecto de como ela foi retirada lá da pedreira. Mas aí você deve estar se perguntando, Quanto tempo mais ou menos demora para isso acontecer? Não existe um tempo pré-determinado para isso, pois a gente está falando de um material natural que ele pode durar muito tempo ou ele pode apresentar esses pequenos problemas logo no início. Mas o que realmente vai fazer diferença nesse tempo é os cuidados que você vai ter com essa bancada. Todo esse trabalho que você vai ter de protegê-la, de não deixar nada bater em cima, de não riscá-la, tudo isso vai influenciar para ela ter uma maior vida útil. Se você impermeabiliza essa bancada, não bate as coisas em cima dela, não utiliza facas, não está ali constantemente arranhando ela, com certeza a vida útil vai ser maior, porque você vai ter ali aquela camada protetora que é o impermeabilizante e você não está utilizando facas, coisas cortantes que vão arranhando essa impermeabilização e podem abrir os poros daquela região e fazer com que toda a umidade, com que tudo que você esteja utilizando ali em cima comece a entrar na sua bancada e com isso ela vai fragilizando com o tempo. Tá bom, mas o que eu faço então para eu ter essa durabilidade maior na minha bancada? O que eu posso fazer para não utilizá-la diretamente para cortar alguma coisa em cima dela, para eu ter todos esses cuidados e não ter esses problemas acontecendo precocemente? A gente tem várias soluções do dia a dia, que você pode estar colocando nela.
Primeiro, se você quer utilizar ali aquela região para cortar alguma carne, para fazer algum preparo de alimento, utilize tábuas. Hoje existem tábuas de vidro, existem tábuas de madeira, né, igual antigamente, que você pode apoiar sobre essa bancada para fazer todo esse trabalho. Isso com certeza vai evitar que você apoie facas diretamente ali em cima e isso vai aumentar sim a vida útil dela. E quando a gente fala das diferenças de temperatura, né, para você não colocar uma panela quente diretamente, existem hoje frisos de aço inox em que você coloca por cima dessa bancada e que vão dar maior durabilidade. Porque você vai pegar aquela panela quente e não vai apoiá-la diretamente no granito. Você vai apoiar em cima desses frisos e essa temperatura não vai ser transferida para a pedra. Então com isso você já tem ali um grande ganho também de durabilidade na sua bancada. Tranquilo, agora você sabe como que você usa, né, essa bancada para ela ter essa vida útil maior, mas isso não quer dizer que você não precise fazer as inspeções. E é isso que eu vou te ensinar agora. O que você precisa avaliar na sua bancada para saber se ela ainda tem uma vida útil muito grande ou se já está na hora dela ser trocada. E a primeira avaliação que a gente faz é igual ao que eu falei anteriormente. Você vai analisar o aspecto visual dessa bancada. Verifique se o polimento dela ainda está bom, se ela está por completa, né, brilhante, ou se já aparecem alguns pontos que estão foscos. Isso já é um sinal de desgaste da sua bancada. E aí é interessante que você chame um profissional para que ele faça uma avaliação se é possível fazer o polimento novamente dessa peça ou se não compensa fazer isso, se toda a estrutura dela já está comprometida. E esse é o segundo ponto que você vai analisar. Depois que você faz toda essa análise do polimento dela, né, para saber se ela está já perdendo todo aquele brilho, você precisa analisar a estrutura dessa pedra. E essa análise ela é feita tanto visualmente como com o tato. Você passa a mão sobre toda a bancada e começa a perceber se não existem pequenas fissuras ali nela. Com o toque dos dedos você consegue perceber se existe alguma ondulação, se existe alguma depressão ali em cima daquela superfície e com isso você consegue avaliar visualmente se ali existe uma linha que parece que está dividindo aquela bancada. Isso já é um sinal de que essa fissura está acontecendo e está crescendo, né? Pois quanto mais você utiliza aquela bancada, mais você aplica peso ali em cima, ela vai trabalhando de forma diferente e como ali você já tem uma parte mais frágil, a tendência dela é só ir perdendo cada vez mais material até chegar num ponto em que ela vai ser dividida em duas partes. E caso você encontre, né, alguma fissura dessa, alguma coisa que já está dividindo ali a peça em duas partes, primeiramente, se você puder, faça imediatamente a troca dessa peça, pois ela já está fragilizada e quanto mais tempo você demorar, mais aquilo vai piorando e a chance dela quebrar e poder até cair é muito maior. Mas se você identificou que está no início e que ela ainda tem ali uma boa firmeza, você pode evitar de colocar peso em cima daquela região, evita de usar aquela região mesmo, né, com muita intensidade, de não apoiar peso, de não cortar nada ali em cima, para você não ter um maior dano naquela região. E com isso você pode se preparar, pode se capitalizar, né, pode se preparar financeiramente para fazer a substituição completa dessa bancada. Porque se você não fizer isso, com certeza você corre um grande perigo, pois ela pode realmente partir no meio exatamente naquele ponto que você identificou. E com essas avaliações constantes, no dia a dia mesmo, né, no dia de faxina, que você estiver ali lavando toda a sua bancada, faça essas avaliações constantemente. Assim você consegue identificar se existe algum ponto ali que já está frágil, consegue verificar se a impermeabilização dessa bancada já não está frágil e você já necessita fazer uma nova aplicação, que isso é um dos pontos mais importantes para você garantir que aquela superfície ele não perca material, né? Porque uma das coisas que faz ela perder material é quando a umidade está infiltrando, pois a umidade vai entrar e na medida que ela for saindo, ela vai levando o material embora. Então se você faz essa impermeabilização e mantém a manutenção dela, com certeza você já vai ter aí um grande aliado para que essa bancada dure por muito tempo. E caso a sua bancada já apresente algum desses problemas, você pode se preparar, igual eu falei, proteja aquela região, evite de usar aquele ponto, mas você pode se preparar financeiramente para fazer essa pequena obra na sua casa e aí você vai ter a segurança de que aquela bancada vai ser retirada e você vai colocar uma pedra novinha e que não vai apresentar risco nenhum para sua família. Tá, Fernando, mas não existe assim nenhum tempo específico que essa bancada vai durar para eu saber, porque eu já estou preocupado, né, se eu coloco uma bancada de granito ou se eu parto para outro material para colocar na minha casa, porque dessa forma, se ela durar quase nada, não vai compensar, né, eu pagar caro em uma pedra e ela não vai durar muito tempo. Calma, gente, também não é bem assim, né?
Esses problemas eles vão acontecer com o tempo de uso. Obviamente, se você não tem um cuidado maior, esse tempo vai ser reduzido, mas com uma boa manutenção, ela vai sim durar por muito tempo sem você se preocupar com essa troca. E quando a gente fala, né, de uma bancada bem cuidada, né, que você está ali sempre fazendo a manutenção constante, com certeza ela dura muito mais do que 10 anos. Ou seja, você já tem aí um longo tempo que você vai estar fazendo a utilização dessa bancada e se você fizer essas manutenções constantemente, esse tempo é o mínimo que ela vai durar. E você pode ter aí até mais, né, 20, 30 anos em que essa bancada vai durar lá dentro da sua casa sem você precisar fazer nenhuma troca, né, de nenhuma parte dela. Mas se você não faz essa manutenção constante, né, e usa essa bancada severamente, utilizando facas, cortando coisas em cima, aplicando peso ali severamente, esse tempo de vida útil vai ser reduzido. Então você viu o quanto é importante você fazer a manutenção preventiva na sua bancada, seja de granito, seja de mármore, seja de até outra pedra, né, que também tem esses compostos naturais. E que você precisa também fazer todas essas inspeções para avaliar se ela não apresenta nenhum problema, se ela não está ali com o aspecto visual dela já também perdendo, né, aquele polimento. E com isso você tem a opção de fazer essa manutenção recorrente, deixar aquela bancada sempre com uma cara de nova e também trazendo mais segurança para você e para toda a sua família que está utilizando. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal, que toda semana a gente traz muito conteúdo para vocês. Muito obrigado por nos assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!